Então você está buscando um relatório de Instagram para você avaliar o seu perfil, ou talvez avaliar o perfil do seu cliente, ou até mesmo entregar no final do mês, né, um relatório com os resultados do seu trabalho, como social media ou qualquer outra profissão que envolva você ter que ter um relatório de Instagram. Eu não sei qual é o seu ponto de pesquisa, se você está começando a pesquisar agora, se você já conhece algumas ferramentas, mas nesse vídeo a gente vai discutir exatamente isso. Qual é o melhor relatório de Instagram e o guia definitivo para você poder escolher o seu. E mesmo que no final das contas você não concorde comigo no que eu vou falar lá no final do vídeo, você pelo menos vai sair daqui com certeza ciente do que você precisa exigir de um relatório para que você tenha de fato uma ferramenta super poderosa na sua mão e de fato agregar no seu serviço, beleza? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, a gente vai falar um pouco sobre cada tópico desse. E eu vou comparar aqui a ferramenta mais utilizada hoje no Brasil e depois eu vou te falar de como eu faço os meus relatórios e aí você toma a sua decisão, né? Mas vai ser uma decisão com certeza muito mais educada a partir de agora. Então olha só, para que você quer um relatório? É a primeira pergunta que a gente precisa se perguntar. Um relatório nada mais é do que uma ferramenta, né, que vai fazer o quê? Vai reunir informações em um mesmo lugar, de forma que fique tudo muito fácil de visualizar e também de você enxergar padrões. E esse é o X da questão, porque padrões te contam histórias e histórias te dão insights. Luiz, que viagem é essa que você está falando? Os insights é quando você olha para um negócio e fala, cara, que negócio óbvio, como é que eu não tinha visto isso antes? É quando você olha para uma determinada, por exemplo, vou jogar já na prática aqui agora, quando você olha para uma publicação e você consegue enxergar o porquê, né, que ela funciona muito bem, porque você consegue enxergar que outras publicações são muito parecidas e também performam bem, e porque que outras publicações que não tem nada a ver, né, tem um outro conteúdo, um outro teor talvez, né, um outro tipo de mídia, e não dá tão certo assim. Então você começa a enxergar, né, como se as coisas tivessem muito mais claras para você. Esse é o objetivo de um relatório, é de fato te dar insights. Então, dito isso, o que faz, né, um bom relatório? Primeiro ponto é você ter informações que para você são importantes, ou seja, não é ter um relatório com 10 mil páginas, não é você ter todo tipo de métrica, todo tipo de gráfico, não, é você ter as informações que para você de fato são importantes, são aquelas informações que vão definir o que você vai fazer a partir dali. Você ter um relatório um pouco mais enxuto, às vezes é muito melhor do que ter um relatório extenso que vai gerar mais dúvidas do que clareza. Esse é o primeiro ponto, tá? Ser visualmente intuitivo é o segundo ponto. É você olhar para o relatório e você enxergar, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu estou entendendo o que esse gráfico está me contando. O terceiro ponto é a facilidade de responder perguntas. Luiz, que perguntas? Quando você tem um bom relatório na mão, na sua frente, você começa a enxergar exatamente esses padrões que eu acabei de te falar. Só que aí você vai começar a se perguntar o seguinte, tá, isso aqui aconteceu, né? Esse evento ocorreu, beleza, mas será que ele ocorreu em outro momento aqui do meu perfil? Será que isso se repetiu já em alguma vez? Será que isso já aconteceu antes? Esse tipo de pergunta você vai ter, e se você não tem um relatório que é interativo, ou seja, um relatório que você pode mexer em métricas, em datas, em tipo de publicação, se você não consegue, né, fazer mudanças nele e ver as alterações no tempo real, fica um pouco difícil de você ter essa facilidade em responder as perguntas, porque você muda ali a data, muda a publicação, isso aqui não ocorreu, ou então sim, ocorreu, e aí você consegue ter na mesma hora a resposta para a pergunta que você acabou de se fazer, e isso é super, hiper, mega importante. Só que a coisa mais importante de fato para você ter num relatório é poder confiar no que está sendo mostrado nele, ou seja, o relatório que você tem na mão, ele bate com a realidade, ou seja, se você for na fonte, né, no que é ele, no nosso caso aqui, a gente está falando de relatório de Instagram, mas se você for no Instagram e olhar, né, comparar o relatório com o Instagram, vai estar 100% correto, vai estar igualzinho, porque se não tiver, concorda comigo que um relatório que está mostrando uma coisa que está diferente da realidade já perdeu todo o propósito? Então esse, no final das contas, é o principal ponto que precisa existir em um relatório. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque você vai ver aqui, daqui a pouquinho, como é que isso falha e as pessoas não veem, né? E as pessoas ficam ainda assim comprando, né, contratando outros relatórios que não contam a realidade. Então assim, por favor, presta bastante atenção. Poder confiar no que o relatório está te falando é o ponto principal de qualquer relatório, beleza? E outra coisa, por último, é o custo para você manter esse relatório. O custo de quê? Geralmente essas ferramentas são pagas, né? Então você tem ali um custo, né, um FII mensal, e você paga isso mensalmente. E aí eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá? Como eu te falei, né, vamos comparar, né? Eu vou te mostrar aqui a MLabs, tá? Você provavelmente já conhece, já ouviu falar, e vou te mostrar também a forma como eu faço relatórios, tá? Então vamos começar pela MLabs. Vou te passar aqui honestamente por todos os passos, sem sacanagem, sem truquezinho. Vou te mostrar aqui na prática os prós e os contras de um relatório como esse aqui, e depois eu vou passar pro meu e vamos comparar aí
com base em tudo que a gente falou aqui agora, tá? Então, só pra ficar bem claro, esses são pontos que você precisa avaliar, independente se vai ser minha metodologia de fazer relatórios, ou vai ser o MLabs, ou vai ser o Reportei, ou vai ser o Supermetrics, independente. Se você consegue responder, né, todas essas perguntas aqui, e você consegue enxergar que aquilo ali é um bom relatório, beleza, faz sua compra e fica em paz, porque agora você sabe, né, o que você precisa exigir de um relatório. Então vamos lá pro Supermetrics, né? Perdão, Supermetrics não, pro MLabs. O MLabs, pra quem não sabe, né, se você não conhece, é uma ferramenta que é integrada com uma outra que se chama DashGo. O MLabs faz algumas coisas, a DashGo faz outras. No caso, a função do DashGo é fazer relatórios. E como é que faz um relatório no DashGo? Você primeiro faz uma conexão aqui, é muito simples, tá? Tô sendo super honesto aqui. É muito simples de usar o DashGo, você faz a sua conexão ali, né, com o Instagram, faz o seu login com sua conta, etc e tal, normal, e aí você já passa para uma tela. Vamos criar um relatório. Eu só não fiz isso porque são passos que não são necessários para o assunto aqui, tá? E aí você seleciona lá o seu Instagram, a sua conta, né? Seleciona o período que você quer extrair esse relatório. É exatamente isso aqui que está sendo mostrado, ó, período. E esse período é um período fixo, ou seja, nesse caso aqui eu selecionei do dia 1/4 até o dia 16/7, que é o dia de hoje, para ele me dar esse relatório deste período, beleza? E aí ele extraiu e me trouxe aqui. Então tem alguns dados aqui e a visão geral, né? Novos seguidores nesse período, número de publicações, número de curtidas, número de comentários, de engajamento, né? Ele traz aqui até um comparativo, né? Super bacana. O número de impressões, número de alcance, visitas ao perfil, cliques no site, beleza? Isso é tudo que a gente precisa mesmo num perfil, né? São todos os dados de um perfil de Instagram. Aí tem aqui algumas outras informações. Foram feitas outras publicações, blá blá blá, 66 curtidas, tudo que já foi dito aqui em cima, né? Então, é bacana. Alcance diário é uma informação muito interessante, porque você consegue ver, né, o seu alcance aí através dos dias, né? Ó, fiz um post, foi legal aquele dia. Ó, acho que no dia 12 aqui, né? Ó, no dia 12 aqui, ó, 12/7, faz 4 dias, eu postei um Reels, né? Então, tem mais alcance. Beleza, bacana. Super bacana mesmo. Novos seguidores por dia, ele vai te trazer uma métrica de acordo com aquela data, daquela data pra frente. Aqui a gente tem falando um pouco sobre o gênero e a idade da minha audiência, né, no meu perfil. Aqui as principais cidades: Salvador, São Paulo, Lauro de Freitas, Rio de Janeiro, tererê, taraná. E aí, por fim, né, as principais publicações e os stories. Os stories aqui tá faltando porque eu não sou, né, não costumo postar muitos stories, então por isso não tem. Então esses são as minhas publicações, né. E aí, eu quero que a gente já vá comparando aqui, né, algumas coisas. Olha só. Ter apenas informações relevantes, né? Eu daria esse ponto pro MLabs, tá? Eu achei que aqui, nesse relatório principalmente aqui, foi enxuto, foi bacana, trouxe as informações, né, que eu esperaria de um relatório do Instagram, então eu daria esse ponto. Visualmente intuitivo, eu também daria, né? É um relatório assim, né? Tá fácil de entender. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei com outros e era um caos isso aqui, não dava pra entender nada do que tava acontecendo. Então eu também daria esse ponto, a gente já vai preencher isso daqui. A interatividade já é o primeiro ponto que começa a pegar, porque veja bem, lembra que eu te falei que o relatório ele começa a te gerar perguntas, e você quer comparar coisas, quer comparar períodos, já começa por aí. Olha só, eu gostaria muito de ver, por exemplo, nesse dia aqui, qual foi a publicação que eu fiz que me trouxe esses 2 seguidores? Será que eu postei alguma coisa nesse dia aqui? Então eu não consigo ter, porque aqui na data eu tenho um período fixo. Se eu quiser ver, por exemplo, no dia aqui, ó, que gerou, vamos lá, ó, no dia do 27/6, eu tenho que vir aqui em cima, né, mudar toda a data e ele vai me gerar um outro relatório, que não é esse aqui, tá? Eu não tô mudando uma data e ele me traz, depois eu posso voltar ao normal. Não, eu tô gerando um outro relatório, tá? Então essa interatividade aqui fica um pouco comprometida, né? Porque ele me faz, né, ter que gerar outro relatório. Então já fica aí exatamente esse ponto de atenção. Aí vem exatamente aquela questão da confiabilidade dos dados. Olha só, o que acontece aqui? Presta muita atenção nisso aqui, porque muita gente faz, né, o post e quer gerar mais engajamento, quer gerar mais envolvimento, mais curtidas, mais comentários e acaba patrocinando esse post, seja, né, pelo botão do impulsionar ou seja pela própria BM, né, o Business Manager, vai lá, cria uma campanha de envolvimento, coloca a publicação do Instagram como o anúncio e aí gera mais engajamento. E olha só o problema dessa história, tá? Percebe que no meu relatório eu tenho 18 curtidas e 2 comentários, né? Impressões e alcance, salvo, beleza. Mas repara aqui, ó, 18 curtidas. Isso é o que o relatório está me contando que eu tenho de curtidas. Mas se eu for no meu perfil aqui, ó, repara aqui, ó, a mesma foto. Eu no meu escritório aqui, e cadê o relatório? Ó, 18, mesma foto, e aqui 28 e 2 comentários. E aí,
como é que fica essa história. Como é que você apresenta um relatório que diz para o cliente uma coisa, né, no caso 18, e aí ele vai lá no Instagram dele e fala, pô, mas esse post aqui eu lembro que tinha dado mais, né? Aí vem aqui, pô, tem 28 curtidas. Como é que fica isso? E aí, para que você tá tendo, né, se dando o trabalho de gerar um relatório que não conta a verdade? E aí, esse é um problema que é muito comum entre essas plataformas. Por quê? Eu só quero dar uma pincelada aqui a respeito disso, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos nem nada. Lembra que o Instagram e o Facebook eram empresas completamente diferentes? Pois é, essa integração ainda não é 100% perfeita hoje. Então, quando você faz um anúncio que tá lá no Instagram, mas o anúncio ele passa, né, seja pela BM ou seja pelo botão impulsionar, ele passa pelo sistema do Facebook, né? Ele acaba não tendo essa junção perfeita de dados. Então, para a conexão aqui da ferramenta com o Instagram, ela só entende que tem 18 curtidas. Mas aí, depois do tráfego pago, depois daquele engajamento gerado, você tem um número de curtidas muito diferente. E ele não consegue mapear isso daqui, ele não consegue ver que existem aquelas curtidas. Então, acaba que concorda comigo que esse relatório aqui já está invalidado, porque eu faço isso em pequena escala. Eu sei lá, eu coloquei R$7 aqui numa publicação como essa, mas tem gente que coloca 100, coloca 200 e as curtidas vão lá para cima e você tem um resultado aqui que tem, deu 20 curtidas, mas lá na publicação tá com 20 mil. Então assim, percebe que quanto mais o negócio é avançado, mais sem propósito esse relatório fica. Por quê? Não tem confiabilidade de dados. Então, ó, já vamos começar a preencher aqui, ó. Eu acho que eu daria aqui, né, as informações relevantes, eu daria esse X aqui para eles. Eu daria também o visualmente intuitivo, tá bacana, não vou mentir. A interatividade, aí já pega, já fica 100, né? Então vamos colocar um menos aqui. E aqui na confiabilidade de dados já pega também, porque não traz ali os dados de patrocinados. E outra coisa, o custo a manter eu vou deixar pra gente falar no final, tá? Então vamos falar aqui sobre a forma como eu faço os meus relatórios, tá? Então eu vou abrir aqui para você um relatório de Instagram, que você vai perceber que tem basicamente as mesmas informações. Por quê? Porque um perfil de Instagram é um perfil de Instagram, não tem muito o que mudar. A forma como é executada é que muda muito. Então a gente tem as visitas do perfil, cliques no link da bio, contas alcançadas pelos perfis, seguidores total atual. A gente tem aqui em cima um seletor de período que não vai gerar um relatório, mas sim ele vai interagir com o nosso relatório. Então, por exemplo, se eu colocar aqui do dia 1 ao dia 5, você vai ver que todas essas métricas aqui de cima vão mudar. Ou seja, as visitas do perfil vão mudar, os cliques no link da bio vão mudar e ele ainda me traz um comparativo, né, com os últimos 5 dias também, porque eu selecionei um dia aqui, né, de 1 a 5, são 5 dias, ele me traz um comparativo com um período exatamente igual, ou seja, do dia 25 a 30 de junho. Ó, então nesse período, né, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho aqui, desceu um pouquinho mais aqui. E aí, vamos lá, deixa eu voltar aqui do começo, tá? Aí a gente tem aqui as nossas métricas a respeito do nosso perfil como geral. Então, total de likes, né, a média de likes por post, né, o recorde de likes, total de comentários, média, total de video views, alcance dos posts, total de stories views nesse período, né, com essas publicações. A gente tem aí um painel muito parecido com aquele que eu te mostrei ali, né, na MLabs. Agora a questão aqui, mais uma vez a interatividade pegando, porque aqui no Dashgo, por exemplo, eu não consigo, ó, repara que ele tá fazendo aqui, ó, por, como é que fala? Decrescente, por ordem decrescente de likes. Mas se eu quisesse ver aqui, ó, qual foi o que gerou mais alcance, eu não consigo. Qual foi o que gerou mais impressões, eu não consigo. Não tem nada que eu clique aqui que faça ele reorganizar os dados para mim. Eu queria ver, o que trouxe mais salvos, aí eu tenho que descer aqui, ó, foi o de 3 aqui, beleza. Mas repara aqui, ó, no meu relatório eu consigo clicar em cima da métrica e ele vai justamente interagir comigo, ó, entendi, você quer ver os comentários? Beleza, eu vou te dar os comentários, você vai ver, ó, 16, 6, 6, 5, eu quero ver aqui o que trouxe mais alcance. Aí eu posso clicar também em cima da métrica e ver, né, moldar as coisas do jeito que eu precisar enxergar. Então assim, é isso que eu falo a respeito da interatividade, que se você não tem, fica um negócio meio caminho andado, tá entendendo? Prosseguindo aqui, tá? A gente ainda tem aqui a possibilidade de filtrar por tipo de publicação, se eu quero ver só carrossel, se eu quero ver imagens, se eu quero ver Reels, se eu quero ver vídeo, posts patrocinados via BM, então a gente consegue fazer essa filtragem de publicações. Aqui embaixo a gente tem um guia, né? Ó, esse foi o melhor post do período, esse foi o melhor vídeo, esse foi o melhor carrossel, então continue fazendo assim. A gente tem os stories aqui, né? Todos por dia, porque aqui a gente tem 2 perfis diferentes, são 2 segmentos de um relatório só. E também o crescimento da audiência, então a gente pode ver aqui como é que tem ido, né? Como é que tem sido aí os nossos patrocinados, nossos posts e também as cidades da audiência, e além das cidades, os países também. Então, cara, é isso que eu quero te dizer aqui. A gente tem aqui um negócio muito mais, né? Vamos lá para o nosso comparativo. E aí, se você não concordar comigo, tudo bem, né? Mas aí, ó, a gente tem apenas as informações relevantes. Por quê? Porque a gente consegue editar esse relatório todo. Se eu quisesse tirar isso daqui, eu conseguiria, numa boa, tranquilo.
Outra coisa, a gente tem aqui o visualmente intuitivo, sim, porque é um relatório super simples, super enxuto e só tem o que a gente precisa ver. Confiabilidade da interatividade, a gente consegue, né, ter aí toda a interatividade com os dados, a gente consegue mexer e ver as métricas, as coisas que a gente quer, na forma que a gente quer, a gente tem essa liberdade. E aí, o mais importante de todos, confiabilidade de dados, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Repara só, tá? Eu vou aqui no relatório e vou fazer o seguinte, ó, vou redefinir ele para zerar, né, como se estivesse do zero, e vou te pegar aqui, ó, uma publicação desse perfil. Vamos abrir aqui, ó, só pra gente ver. Eu sei que esse vídeo tá ficando bem longo, mas presta atenção que você vai entender o que eu tô querendo te dizer aqui. Olha só, eu vou aqui no perfil do cliente, tá? Então vamos ver essa publicação aqui, ó. 259 curtidas, tá? Vamos lá. Presta atenção, ó. Carbig.com. Então eu vou pegar a legenda desse post aqui, ó. Vou pegar a legenda dele e vou jogar aqui na minha caixa de pesquisa. Por quê? No meu patrocinado, esse post ele tem o mesmo nome, a mesma legenda. Então, ó, o que acontece? Eu tenho a faixa dele, né, que representa o orgânico, ou seja, apenas os likes orgânicos, os comentários, o engajamento total, mas eu também tenho o patrocinado dele. Então, na realidade, eu tenho aqui todo o dado dele a respeito daquele post, o orgânico e o patrocinado. Então, olha só, repara que vai refletir exatamente aquele número, ó, 259. Cadê ele aqui, ó? 259 aqui embaixo. Então, a gente tem aqui na nossa mão um relatório que a gente pode confiar. A gente pode mandar isso aqui para o cliente, a gente não vai passar vergonha, porque ele vai ver que o número de publicações, o número de likes aqui, né, o número de comentários está tudo batendo corretamente. Luiz, isso acontece 100% das vezes? Não. Às vezes vem um pouquinho errado para mais, um pouquinho errado para menos. Por quê? Como eu te falei no início do vídeo, né, o Facebook e o Instagram ainda não tem uma integração perfeita, então a gente faz o nosso máximo aqui para trazer publicações com 100% de assertividade, mas nem sempre o Facebook e o Instagram colaboram com a nossa tentativa, né, de fazer o melhor relatório possível. Então, cara, é isso que eu queria te mostrar, tá? Se no final das contas você, né, entendeu o que eu tô querendo dizer aqui com a confiabilidade dos dados, né, com a praticidade de você usar isso daqui, eu acho que você vai ter muito mais clareza agora em entender o que você deve buscar num relatório para você, para os seus clientes. E aí, por último, a última coisa que eu quero comparar aqui com você é o custo para manter. Porque, veja bem, se você tem aqui o meu plano, por exemplo, né, ele me dá direito de fazer um relatório de Instagram, ou seja, para um perfil só. E para isso eu pago R$ 29,90. Eu tenho R$ 29,90, um perfil, e se eu quiser manter, né, esse relatório o ano inteiro, eu tenho que manter ele por 12 meses. No caso aqui, eu tenho um cliente, né, que sou só eu nesse caso, então eu pagaria aí R$ 29,90 vezes 1 vezes 12. Aí você faz a conta e você veria. Mas eu já fiz aqui embaixo para você um exemplo para quem tem, por exemplo, 5 clientes e queria ter 5 relatórios. Você vai pagar R$ 30 vezes 5 perfis, vezes os 12 meses, vezes os 5 clientes. Isso aí vai dar um total de R$ 1.794 por ano, para você ter relatórios mais ou menos, tá? Então, cara, olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz uma análise aqui, realmente, lógico, eu sei que eu tô puxando uma sardinha pra mim, mas é porque eu sei das dores que você tem, eu sei do que você precisa, porque eu também sou social media, eu também sou gestor de tráfego, eu também faço parte de uma agência, eu também entendo o que você precisa ter para que você não passe vergonha, para que você tenha algo que realmente valha a pena para você. E por último, nesse último ponto, eu diria que a MLabs é super cara e o nosso curso para montar relatórios como aquele ali custa apenas não sei quanto agora, porque depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Mas eu te garanto que se você tiver a fim de construir relatórios que realmente refletem a realidade, meu link vai estar aqui embaixo, beleza? Espero que, mesmo que você não concorde, mesmo que você não esteja interessado no meu produto, que você tenha aprendido aqui o que avaliar na hora de contratar ou comprar um relatório de Instagram, beleza? Meu nome é Luiz Carvalho, Mozarão Automações aqui, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço pela sua atenção, agradeço demais. Tamo junto, valeu!